Você é inútil, Elias, um peso morto para esta união. A voz estridente do Dr. Otávio, o supervisor de recursos humanos, rasgou o ar pesado do salão principal do sindicato. Era uma tarde abafada de segunda-feira em São Paulo, e o cheiro forte de café passado se misturava ao odor de cera antiga no chão. Um ar-condicionado barulhento tentava em vão combater o calor úmido que entrava pelas janelas. Elias, um homem de meia idade com as marcas do tempo no rosto e nas mãos calejadas, sentiu cada palavra como um soco no estômago. Seu uniforme azul marinho da fábrica de embalagens, já desbotado e gasto, parecia gritar sua condição de operário, em contraste com o terno impecável de Otávio. Ele ergueu o olhar, os olhos cansados, mas firmes, para o homem que o humilhava. Otávio, com seu sorriso superior e gestos arrogantes, parecia se deliciar com a cena. Elias era o peão que ousava desafiar a autoridade, um estorvo em um mundo que Otávio julgava ser apenas dele. Os murmúrios começaram entre os poucos trabalhadores presentes, um misto de pena e indignação. Eles conheciam Elias, o velho Elias, como alguns o chamavam com carinho, um dos mais antigos e respeitados na linha de produção. Otávio não se importava. Seu pedido de aposentadoria é um absurdo, Elias. Não temos verba para sustentar as exigências de quem não agrega mais nada à produtividade. Ele empurrou alguns papéis na direção de Elias, com desdém. Elias apertou os lábios, o gosto amargo da injustiça na boca. Ele não estava ali por luxo, mas por necessidade. Sua irmã mais nova, Cíntia, em Petrópolis, enfrentava um tratamento delicado, e Elias era sua única esperança de apoio financeiro e emocional. O ambiente se tornou pesado, quase insuportável. Eles zombavam de suas botas sujas de graxa, de seu jeito simples. Você teria julgado Elias pela capa, esquecendo a história que ele carregava? Um silêncio tenso, carregado de expectativa, envolveu a todos. Ninguém ousava quebrar a quietude. Mas algo no olhar de Elias sugeria que aquela humilhação não passaria em branco. Otávio, percebendo o silêncio como um sinal de vitória, continuou sua ofensiva. Precisamos de gente que traga soluções, Elias, não problemas. Seu apego a regras antigas só atrasa o progresso deste sindicato. Ele se dirigiu à mesa principal, onde a presidenta do sindicato, Dona Rosana, e o vice-presidente Carlos ouviam com semblantes sérios. Dona Rosana, uma mulher de poucas palavras, parecia ponderar as afirmações de Otávio, sem intervir imediatamente. Elias respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro dele. Doutor Otávio, os direitos não são problemas. São conquistas asseguradas por anos de luta e sacrifício. Sua voz, embora baixa, tinha um tom de dignidade que desafiava a petulância do supervisor. A irmã dele, Cíntia, estava internada em um hospital no Rio de Janeiro com um problema de saúde grave que exigia uma cirurgia urgente. A aposentadoria de Elias, com os benefícios que lhe eram de direito, era a única maneira de pagar pelos custos extras não cobertos pelo SUS e estar ao lado dela. Otávio riu, um som estridente que irritou a muitos ali. Luta e sacrifício? Estamos no século XXI, Elias. As coisas mudaram. Seu tempo e suas ideias já passaram. Ele virou-se para a Dona Rosana, buscando cumplicidade. Presidenta, precisamos ser pragmáticos. Não podemos nos dar ao luxo de honrar cada pedido anacrônico. Um grupo de trabalhadores, sentados nas últimas cadeiras, começou a cochichar. Entre eles estava a jovem Manuela, uma operária da linha de montagem que sempre admirava a ética de trabalho de Elias e o via como uma figura paterna na fábrica. Ela não aguentava mais ver a cena. "Isso é um abuso!" Manuela exclamou, levantando-se com a voz trêmula. "Elias sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Ele merece cada centavo da sua aposentadoria com juros e correção." Outros trabalhadores balançaram a cabeça em concordância. Carlos, o vice-presidente, tentou apaziguar os ânimos. "Por favor, pessoal, vamos manter a ordem. Teremos a chance de discutir isso em breve." Mas a voz dele não tinha a firmeza necessária para conter a indignação crescente que se formava. Elias sentiu um aperto no peito. Não era apenas por ele, mas por todos aqueles que, como ele, dedicavam suas vidas àquela fábrica e ao sindicato. Ele se lembrou do avô, seu Benedito, um dos fundadores daquela união, que sempre dizia: "O sindicato é a voz do trabalhador, Elias. Nunca deixe essa voz ser silenciada." O avô de Elias, seu Benedito, havia sido um dos pilares na fundação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do ABC Paulista, um nome que ecoava a história de lutas operárias no Brasil.
Ele havia construído aquele sindicato com suas próprias mãos e ideais de justiça social. Otávio, ignorando Manuela, voltou a focar em Elias com um sorriso sarcástico. Senhor Elias, você quer sua aposentadoria integral? Ótimo, mas onde estão os documentos que justificam? Onde está a comprovação da sua contribuição excepcional? Ele fez aspas no ar com os dedos, debochando da pretensão de Elias. Elias, com um movimento lento e calculado, tirou do bolso de seu macacão um pequeno caderno de capa de couro desbotada, amarrado com um elástico. Não era um papel elegante, mas um objeto simples que ele carregava consigo há décadas, mais como um amuleto. Era o diário de seu avô Benedito, contendo anotações, atas de reuniões antigas e, mais importante, o rascunho original do Estatuto do Sindicato com todas as emendas e acordos que foram estabelecidos nos primórdios da instituição. Ele sentia o peso da história naquelas páginas. O que é isso, Elias? Seu livro de receitas da vovó ou um álbum de figurinhas? Otávio zombou abertamente, fazendo alguns rirem forçadamente, tentando aliviar a tensão com humor negro. Não me venha com memórias de família. Precisamos de fatos, de documentos legais, de algo que tenha peso. Mas Elias apenas abriu o caderno, suas páginas amareladas e marcadas pelo tempo, repletas de uma caligrafia antiga e firme. O cheiro de papel velho e mofo subiu suavemente. Ele encontrou uma página específica, cuidadosamente dobrada, e a mostrou. Aqui, Dr. Otávio. O artigo 37, parágrafo 2º. Ele começou a ler em voz alta, sua voz ganhando uma clareza e uma ressonância surpreendentes que silenciaram os risos e murmúrios. Todo membro fundador ou descendente direto de membro fundador com mais de 30 anos de serviço comprovado à categoria e à União terá direito à aposentadoria integral acrescida de 20% de bônus por dedicação e legado à instituição. Um burburinho começou na sala. Dona Rosana, a presidenta, que havia assumido o cargo há pouco tempo e herdara uma complexa burocracia, ouvia com atenção redobrada. Ela sabia da existência de cláusulas antigas, mas o estatuto havia sido modernizado várias vezes e muitos detalhes haviam sido convenientemente esquecidos ou ignorados pelas diretorias anteriores. Otávio balbuciou, perdendo seu sorriso arrogante. Isso é obsoleto, não está no estatuto atual, isso não tem valor legal. É um papel velho, Elias, sem validade alguma hoje. Ele estava visivelmente perdendo a compostura. Sua face antes rosada agora empalidecia. Não está no estatuto atual porque foi propositalmente retirado. Elias respondeu, com uma calma assustadora que contrastava com a crescente agitação de Otávio. E tenho provas de que essa retirada foi feita sem a devida aprovação da Assembleia Geral, conforme exigido pela própria Constituição original do sindicato. Foi nesse momento que a porta principal se abriu novamente e um homem alto e imponente adentrou o salão. Ele vestia um terno cinza escuro impecável e carregava uma pasta de couro preta com a marca de uma renomada empresa de auditoria. Era o Dr. Ricardo Almeida, um conhecido auditor forense, temido por sua implacabilidade e por desvendar complexos esquemas de corrupção. Dr. Ricardo não era apenas um auditor, ele era um caçador de fraudes, como a imprensa o chamava. Sua presença ali, sem aviso, fez Otávio congelar no lugar, seus olhos arregalados de puro pavor. O que ele estaria fazendo ali, naquele momento tão inoportuno para Otávio? O Dr. Ricardo caminhou diretamente até a mesa principal, ignorando os olhares curiosos e apreensivos de todos. Com licença, senhora presidenta, ele disse, sua voz grave e formal, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Fez um gesto com a cabeça para Elias, um reconhecimento sutil, quase imperceptível, que não passou despercebido por Dona Rosana. Otávio, vendo a cena, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A revelação de Elias não era apenas uma lembrança histórica, mas o início de algo muito maior, um vendaval que poderia varrer tudo. A entrada do Dr. Ricardo lançou um véu de apreensão sobre o salão. Muitos ali sabiam que a presença de um auditor forense significava problemas sérios, especialmente para a diretoria do sindicato, que já enfrentava rumores de má gestão e desvio de verbas. Otávio engoliu em seco, seu rosto antes arrogante agora contorcido em uma mistura de medo e confusão, o suor frio escorrendo pela testa. Elias observava a cena com uma serenidade quase sobrenatural. Ele se lembrava das longas noites que passou com Cíntia, em seu leito de hospital, prometendo que faria o que fosse preciso para ajudá-la a ter o melhor tratamento.
Aquele caderno de seu avô era mais que um documento, era a materialização de uma promessa de vida, de dignidade. A cada página virada do diário, Elias sentia a presença de seu Benedito, o avô que o ensinara sobre a justiça e a dignidade do trabalho. Aquele sindicato era seu legado, a obra de uma vida dedicada à proteção dos trabalhadores, e vê-lo corrompido e desvirtuado era uma ferida aberta no coração de Elias, uma traição de um ideal sagrado. Dona Rosana, a presidenta, tentou recuperar a compostura, ajustando os óculos no nariz. Doutor Ricardo, aqui devemos a honra de sua visita. Há algo que possamos fazer para ajudar? Sua voz era cautelosa, carregada de uma preocupação genuína. O auditor colocou sua pasta sobre a mesa com um som seco e tirou alguns documentos encadernados. Senhora presidenta, vim aqui por uma denúncia anônima que me levou a uma investigação sigilosa sobre as finanças do sindicato nos últimos 5 anos. Ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio preencher o espaço. Minha equipe encontrou sérias irregularidades. Desvios sistemáticos de verbas, superfaturamento de contratos com empresas fantasmas e, o mais grave, a criação de empresas de fachada para lavar dinheiro e ocultar a origem dos recursos. Ricardo estendeu um gráfico complexo com setas e números alarmantes. Os valores somam mais de 20 milhões de reais. A quantia fez com que o salão explodisse em murmúrios e exclamações de choque. 20 milhões de reais? Era mais do que muitos ali veriam em toda uma vida de trabalho pesado. A indignação era palpável, misturada com uma profunda sensação de traição e desamparo. Otávio tentou se manifestar, gaguejando. Isso é mentira! Uma conspiração de invejosos! Estão tentando me derrubar! Sua voz, porém, era fraca e trêmula, sem a convicção de antes. Dr. Ricardo ignorou como se ele fosse invisível. E uma parte substancial desses desvios, senhora presidenta, foi canalizada para contas pessoais em paraísos fiscais, incluindo uma no nome do Dr. Otávio, com depósitos que não condizem com sua remuneração oficial. Ele exibiu extratos bancários detalhados com setas e círculos vermelhos, irrefutáveis. Dona Rosana olhou para Otávio, seus olhos fixos nele com uma mistura de fúria e descrença. Ela havia depositado sua confiança nele para gerenciar as finanças e agora via sua própria gestão ser desmoralizada publicamente, sua reputação em risco. E o mais revoltante, continuou Ricardo, elevando a voz para que todos ouvissem, é que esses desvios ocorreram enquanto membros dedicados como o Sr. Elias tinham seus direitos negados sob a alegação de falta de fundos. Um homem que honrou o legado do avô, um dos fundadores deste sindicato, e teve que lutar pelo básico. Ele gesticulou para Elias, que permanecia calmo. Foi o Sr. Elias quem, corajosamente, nos procurou com as primeiras informações. Ele notou inconsistências grotescas nas demonstrações financeiras apresentadas e, com base nos ensinamentos e registros precisos de seu avô, suspeitou que algo estava muito, muito errado. Ele foi o farol desta investigação. A revelação transformou a percepção de Elias em um instante. Não era apenas um velho trabalhador buscando um direito, era um detetive silencioso, um guardião da verdade, que, com seu diário antigo e sua memória aguçada, desmascarou uma fraude colossal, expondo a podridão por trás da fachada. Elias deu um passo à frente, segurando firmemente o caderno de seu Benedito, um símbolo de sua causa. Meu avô sempre disse que a verdade, por mais que tentem escondê-la com mentiras e burocracia, sempre encontra um caminho. E este sindicato foi fundado sobre a verdade, a união e a proteção, não sobre a mentira e o roubo descarado. Ele apontou para o caderno, para o artigo que havia lido. Este artigo 37, parágrafo 2º, não foi apenas uma promessa ao meu avô, foi uma promessa solene a todos os trabalhadores que viriam, garantindo que o sindicato nunca viraria as costas a quem o construiu, a quem suou a camisa por ele. Otávio, agora completamente desfeito, tentou fugir pela porta lateral, mas foi contido por 2 agentes da Polícia Federal que discretamente já haviam entrado e se posicionado próximo às saídas. A presença da polícia calou qualquer resquício de dúvida e consolidou a seriedade da situação. Dona Rosana, com um semblante de profunda vergonha e determinação renovada, pegou o microfone. Sua voz, antes hesitante, agora era firme e imponente. Basta! Doutor Otávio, você está demitido sumariamente e o sindicato tomará todas as medidas legais para processá-lo e reaver cada centavo desviado para o último centavo. Ela se virou para a plateia, seus olhos marejados, mas com um fogo renovado. Aos trabalhadores, peço minhas mais sinceras desculpas.
Falhei em minha vigilância e permiti que a confiança de vocês fosse traída, mas garanto que a partir de hoje as coisas mudarão de verdade. A sala, antes dividida entre indiferença e ceticismo, agora estava unida em um coro de aplausos e gritos de justiça! Justiça! Elias, o homem que havia sido chamado de inútil, agora era o catalisador de uma revolução, o símbolo de um novo começo para a União. O salão do sindicato, outrora um palco de humilhação e desrespeito, agora testemunhava um turbilhão de emoções, um grito coletivo por justiça. Otávio, com o rosto pálido e derrotado, era levado para fora pelos policiais, seus passos vacilantes ecoando no chão de cimento polido. Sua arrogância havia evaporado, substituída por um desespero patético e uma vergonha indisfarçável. Dona Rosana, com a voz embargada pela emoção, mas agora carregada de uma nova e inquestionável autoridade, olhou para Elias. Em seus olhos não havia mais o cansaço ou a dúvida que ela demonstrava no início da reunião, mas uma profunda admiração e respeito pela quietude e integridade daquele homem. Ela sentia o peso de sua própria falha e a força da redenção. Ela voltou-se para o microfone, sua voz vibrando com um misto de remorso e esperança renovada. Trabalhadores, eu errei, e a confiança que vocês depositaram em mim foi abalada. Mas a verdade, como um rio que sempre encontra o mar, veio à tona, graças à coragem silenciosa de um homem que poucos de nós ouviram de verdade. Seu olhar encontrou o de Elias, firme e sincero. O senhor Elias dos Santos não é apenas um metalúrgico, um colega de trabalho. Ele é o verdadeiro guardião da nossa história, da nossa ética e dos nossos princípios mais caros. Ele é a prova viva de que a dedicação e o caráter valem mais do que qualquer papel ou cargo imposto pela corrupção. Ela fez uma pausa dramática, respirando fundo, e as lágrimas escorreram por suas faces, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Em reconhecimento à sua inquestionável integridade, à sua persistência silenciosa e à sua lealdade inabalável aos princípios fundadores desta união, e com o apoio expresso do Dr. Ricardo e de todos vocês presentes que se manifestaram com tanta veemência, Dona Rosana fez um gesto amplo com a mão, abrangendo a sala que agora aplaudia com fervor, um som ensurdecedor de aprovação e catarse. Eu tenho a honra de anunciar que a aposentadoria do Sr. Elias será imediatamente processada, com todos os direitos e bônus previstos no Estatuto original, até o último centavo. A notícia da aposentadoria integral, acompanhada dos bônus que Otávio havia negado com tanta veemência, fez a multidão vibrar com uma energia contagiante. Era uma vitória para Elias, sim, mas também para todos que sentiram a injustiça na pele, um sinal de que a balança da justiça podia sim pender para o lado certo. Mas não é só isso. Dona Rosana elevou a voz, dominando o burburinho e a euforia que tomavam conta da sala. Em uma reunião extraordinária da diretoria realizada há poucas horas e concluída antes desta sessão, e após a inegável contribuição do Sr. Elias para a elucidação dessa fraude, nós o nomeamos o novo presidente do Conselho Fiscal do sindicato. A explosão de aplausos e gritos de alegria foi ensurdecedora, ecoando pelas paredes do salão. É isso aí, Elias! Mostra para eles quem manda de verdade! O velho Elias botou ordem na casa! Gritos como esses ecoavam, misturando-se a assobios e batidas na mesa, um mar de emoção e reconhecimento. O cargo de presidente do Conselho Fiscal era de suma importância, responsável por auditar e fiscalizar todas as contas da União, um poder que agora estaria nas mãos de um homem de verdade, um homem do povo. Elias, visivelmente emocionado, mas com a postura calma e digna de um líder nato, apenas assentiu com a cabeça, um leve sorriso de gratidão e esperança surgindo em seus lábios. Ele não buscava holofotes ou poder pelo poder, mas sabia que sua nova posição era crucial para restaurar a dignidade e a confiança daquele sindicato, para honrar o legado de seu avô. Dr. Ricardo Almeida se aproximou de Elias, estendendo a mão com firmeza. Parabéns, Sr. Elias. Sua ação salvou esta instituição de uma ruína iminente. É um privilégio ter trabalhado ao seu lado e testemunhar tamanha integridade. Ele entregou a Elias uma pasta nova e reluzente, com o logotipo do sindicato. Seu novo posto e os documentos relacionados para que comece a trabalhar imediatamente na reconstrução. As mãos de Elias, antes manchadas de graxa e marcadas pelo trabalho pesado na fábrica, agora seguravam a responsabilidade de um futuro mais justo e transparente para todos. Ele não estava se aposentando da luta, mas assumindo uma nova linha de frente, mais estratégica e vital, para proteger aqueles que dedicavam suas vidas ao trabalho.
Nas horas que se seguiram, a notícia correu como pólvora, do chão da fábrica até os grupos de WhatsApp dos trabalhadores, dos bares da esquina às padarias movimentadas de São Bernardo do Campo. Vocês viram? O Elias, que o Otávio chamou de inútil, virou chefão da fiscalização do sindicato. O velho virou o jogo e deu uma lição em todos eles. A história era um hino à resiliência e à força silenciosa do povo brasileiro. Dona Rosana, a presidenta, que havia vacilado em sua confiança, encontrou sua redenção na humildade de reconhecer o erro e na coragem de fazer a coisa certa. Ela havia demonstrado que a mudança era possível, mesmo nas estruturas mais enraizadas da burocracia, quando há vontade e integridade. A aparente simplicidade e a quietude de Elias haviam escondido uma força de caráter inquebrável, uma determinação férrea. Ele não precisou de gritos, de grandes discursos ou de posições de poder para impor sua verdade. Sua convicção inabalável e o legado honrado de seu avô foram as armas mais poderosas que ele possuía. Ele pensou em Cíntia, sua irmã. Agora, com a aposentadoria garantida e a nova função de fiscalização, ele teria os recursos e a estabilidade para arcar com o tratamento e oferecer a ela todo o apoio e conforto que merecia. A promessa à família finalmente era uma realidade tangível, não apenas um sonho distante. O sol já se despedia do horizonte de São Bernardo do Campo, tingindo o céu de tons vibrantes de laranja e roxo sobre as chaminés das fábricas, que agora pareciam menos ameaçadoras. Um vento fresco trouxe o cheiro de pão quente da padaria da esquina, misturado ao aroma de esperança que pairava no ar, um cheiro de recomeço. Elias, ao sair do prédio do sindicato, sentiu uma paz profunda e um dever cumprido. Ele olhou para o céu estrelado, para a cidade que o vira crescer e lutar, para as luzes que se acendiam nas casas dos trabalhadores. Seu avô, seu Benedito, certamente estaria orgulhoso. O legado de honestidade finalmente estava em boas mãos. Nunca julgue um homem pela aparência, pois a força reside na integridade silenciosa.